Então, quando eu escrevi esse livro, eu pensei o seguinte: para a gente degustar bem, a gente tem que ter uma ideia mínima de como funcionam nossos órgãos dos sentidos, ou seja, como que a gente, quais são os instrumentos que a gente tem, como eles funcionam para avaliar um vinho, um perfume, uma comida, seja lá o que for. Então a gente precisa de alguma forma entender isso, senão fica difícil, né? Então a gente tem que saber, por exemplo, que a gente sente aroma por duas vias, pela narina e pela via retronasal. Se a gente não conhecer esses dois mecanismos, né, a gente perde uma parte da degustação. Uhum, Então acho que é importante conhecer a fisiologia sensorial para poder amplificar a nossa capacidade de degustar e analisar, né? legal. O, sem entrar em polêmica, mas hoje a gente tem muitas classificações para os vinhos, sejam de guias, de rankings, até sei lá, do Vivino, né? Considerando toda essa questão que você colocou, né, de reproduzir o mesmo padrão, utilizar a mesma taça, a mesma temperatura, a gente tem muitas análises distorcidas por aí, seja por questões profissionais ou mesmo de métodos. Tem bastante. Aliás, voltando ao livro, né, é assim, esse livro, basicamente, ele derivou de uma tese, né, de um curso de pós-graduação que eu fiz na França, na Universidade de Reims, né, e essa tese, originalmente, era degustação de vinhos, defeitos, dificuldades, falhas e a repercussão no mercado, né. E uma coisa que eu analiso, né, no livro, e tem também um pouquinho nesse livrinho, é a questão da variação, de critérios e de notas e tudo mais dada pelos diversos críticos de vinho, né. É claro que tem uma subjetividade muito grande. E, assim, eu não descarto totalmente que existem interesses fora só da subjetividade, né. Claro. Mas, assim, isso é bem variável. Então, a melhor maneira, se você quiser de alguma forma seguir a crítica de vinhos para comprar um vinho, se orientar, você precisa conhecer um crítico ou dois, sabe? Que, na verdade, você precisa conhecer o que o cara pensa e por que ele deu 95 pontos para um vinho e deu 82 para o outro, né? Você precisa conhecer o estilo do cara, né? Assim, só para dar um exemplo, né? O mais famoso de todos os críticos de todos os tempos, Robert Parker, né? Bastava que o vinho fosse um vinho do Rhône, de boa qualidade, de boa safra, que variava entre 96 e 100 pontos, né? Então, assim, vinhos do Rhône, quando a gente ia tomar vinho do Rhône, você fala assim, ó, o Parker deu 99 pontos, eu já vou tirar 5, que é esse 5 que ele deu por conta do que ele gosta desse vinho, né? Uhum. Então, você tem que conhecer o estilo do cara que está degustando, né? Porque tem uma subjetividade que é incontornável, não tem jeito, né? Os dois extremos é arriscado, né? Tanto você acreditar cegamente em Sim, qualquer análise, como também discordar de tudo, né? Então existe sempre um é, trabalho por trás, mas tem sempre um isso. perfil, né? E você vê que tem alguns críticos aí que são famosos, alguns pelo mau humor que detonam todos, e Uhum. outros pela... Antigamente na televisão, né, tinha aqueles programas populares de calouros que tinha jurado, tinha uma mulher chamada Márcia de Windsor, que dava 10 para todos os calouros, né? Então tem um crítico de vinho conhecido bastante hoje que dá 100 pontos, assim, com uma Uhum. prodigalidade enorme, né? O vinho, se é um pouquinho melhor, ele já carca 100 pontos lá, né? Então aí é complicado também, né? Precisa fazer esse filtro.